o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Pai, nós te louvamos pela sua palavra que é fiel e que vem sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Rogamos ao teu Espírito que nos direcione neste caminhar, nesta reflexão da noite acerca desse texto, que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, que realmente nós venhamos estar abertos para o novo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas. Nós te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Por gentileza, sente-se. Você que está acompanhando no livro digital, está lá na página de número 88. Esse texto, gente, texto de João, capítulo 15, é interessante que essa expressão que Jesus vai usando, eu sou, neste texto é a última vez que nós estaremos ouvindo ele falar no Evangelho de João. Ao todo, ele vai estar durante 7 momentos fazendo essa declaração, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou. E ele vai tratando acerca dessa expressão, até que no capítulo 15, ele faz a última vez o uso dessa expressão eu sou, quando ele vai dizer eu sou a videira verdadeira. E aí é interessante a gente perceber o seguinte, Jesus faz uso de uma alegoria neste texto. Ao usar a imagem da videira, dos seus ramos e frutos, para conduzir seus discípulos em um ensino específico sobre unidade e frutificação. Interessante a gente perceber que Jesus, dentro desse texto, ele vai se preocupar em fazer uso de uma imagem que era muito comum para os judeus da época. A videira, primeiramente, era tida como a vida religiosa do povo, mas também havia um valor de suma importância econômico para a nação de Israel, que estava ligado à produção de uvas. Nós vamos perceber que no próprio templo de Herodes, havia uma videira aproximadamente do tamanho de um homem que ficava à porta principal do templo. A própria moeda que era cunhada no período dos Macabeus tinha na insígnia uma videira. E aí nós vamos perceber que Jesus vai tomar justamente esta imagem da videira para realizar algumas tratativas muito específicas com os seus discípulos. Esse texto, gente, se você dar uma olhadinha na sua Bíblia, o último versículo do capítulo 14, a gente vai encontrar Jesus dizendo o seguinte, levantai-vos, vamos-nos daqui. Entende-se que o capítulo 15 de João é um texto em que Jesus está ensinando caminhando. Seus discípulos já haviam vivenciado o processo da ceia no cenáculo e agora eles estão caminhando. Entende-se, segundo alguns historiadores, Landit e Godit, vão dizer que Jesus está descendo o Vale do Cedron. E no Vale do Cedron havia um grande número de vinhas e também fogueiras que eram acesas para que os ramos secos fossem lançados nelas. E Jesus, ao descer pelo Vale do Cedron,
aproveitando esta paisagem de vinhas e de fogueiras acesas para os ramos secos, ele acaba fazendo uso deste momento para realizar as tratativas com os seus discípulos. Na verdade, esse texto de João 15, ele está centrado em um local extremamente estratégico. Porque quando a gente olha para o capítulo 13, você encontra Jesus Cristo realizando o processo do lava-pés, ensinando os seus discípulos sobre a realidade do servir. Ele vai falar acerca do traidor. Posteriormente, ele vai declarar que estaria subindo, indo ao Pai, enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E aí, quando chega no capítulo 15, ele vai justamente olhar para os seus discípulos, e a proposta seria ensiná-los como eles deveriam permanecer nele, visto que ele estaria subindo, estaria com o Pai, o Espírito desceria, mas ele não estaria mais de forma física, visível, junto com os seus discípulos. E aí é justamente esse texto de João 15, que ele vai ensinar os seus discípulos como deveriam eles permanecer nele. E aí eu quero te convidar a realizar uma análise comigo, um tanto teórica, mas um tanto prática também, sobre esse texto de João 15. Quando nós observamos o primeiro versículo, Jesus inicia dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. É interessante que ele vai inserir nesse primeiro momento uma nova ideia de videira. E ele também vai inserir uma nova ideia acerca daquele que cuida da videira. Nós vamos perceber que Israel era a videira de Deus. Durante todo o período veterotestamentário, que a gente passa a fazer uma análise histórica da nação de Israel, do processo de Deus tratando com Israel, nós vamos perceber que a tratativa era: Israel é a videira de Deus. Nós vamos ter textos como este de Isaías: agora, pois, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Se você passar a observar textos não apenas de Isaías, Jeremias, Oséias, todos estes textos dos profetas, a ênfase é que Israel é a videira de Deus. Israel é a nação cujo Deus vai tirar do Egito e vai plantar em Canaã. As expressões que a gente lê de Deus sachando, preparando a terra, afofando a terra, cercando, colocando uma torre, um lagar, vai falar acerca do processo de cuidado de Deus com a nação de Israel. E aí a gente vai percebendo que isso realmente era fato. Deus tira a nação de Israel do Egito, planta em Canaã e concede a eles o necessário para que frutificassem. E tivessem, na verdade, uma frutificação excelente, que os frutos fossem bons. Só que, no decorrer da história, a gente vai perceber que há um grande problema quando chega-se no processo da colheita. Todo viticultor, ao plantar a sua vinha, ao afofar a terra, ao cercar essa vinha, construir uma torre para que houvesse proteção contra invasores, ele realizava isso na intenção de que, no tempo da colheita, esta videira produzisse uvas boas, cachos de uva com excelência, que pudessem ser usadas tanto para a alimentação, como para a fabricação de vinho e a comercialização. O grande problema é que, quando Deus vai à nação de Israel, na espera de frutos bons, o texto vai nos relatar que Deus não encontra uvas boas. E aí uma das chamativas é justamente de Jeremias, quando ele vai dizer: olha, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava. Deus está, na verdade, realizando uma pergunta muito incisiva para a nação de Israel. Deus está questionando e dizendo: gente,
Como que sucedeu isso? E aí a alegoria justamente da videira, Deus está dizendo, olha, assim como o viticultor planta uma vide de ótima excelência, e por consequência as vinhas ou os cachos de uvas serão de ótima excelência, assim eu também esperava que, ao cuidar de vocês, trazê-los do Egito, cuidar, amparar, dar o necessário para uma frutificação boa, não é isso que acontece. No tempo da produção, vocês começam a produzir uvas bravas, e as uvas bravas não eram aproveitadas para nada, a não ser para serem lançadas fora, pisadas pelos homens e pelos animais. E aí as uvas, elas trazem justamente a conotação das obras. O que Deus está condenando Israel é justamente sobre a realidade de que a finalidade da nação, em meio a Canaã, era que as suas obras fossem obras de justiça, obras de equidade, obras que louvassem ao nome de Deus, obras que proclamassem a originalidade de onde eles vieram, mas pelo contrário, a nação de Israel passa a exercer injustiça, passa a oprimir, passa a abandonar ao Senhor e praticar a iniquidade. E aí nos chama a atenção que Deus vai declarar a sentença para esta sua vinha. Quando a gente chega em Isaías 5 e 6, Deus vai dizer o seguinte: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, ou seja, tirarei a sua torre, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darem ordem que não derramem chuva sobre ela. Toda a vinha, absolutamente toda a vinha, dentro da Palestina, que não fosse construída uma torre de vigia para que no período da colheita o viticultor ficasse cuidando, que não tivesse muros, que não fosse cuidada, era uma vinha que seria pisada, que seria ignorada e que seria humilhada. O que Deus está dizendo à nação de Israel é justamente a realidade de que essa nação seria invadida. E aí no decorrer da história a gente percebe a realidade. Quando Israel é invadido, os seus muros são derribados, as portas são queimadas, as cidades que antes celebravam, eram conhecidas pelo júbilo, pelo cântico, pelo saltério, pelas pessoas se encontrando nas praças e cantando, agora é conhecida por cidades desertas, não são habitadas. Antes as terras que produziam colheitas com excelente, agora são terras que foram queimadas, não há mais colheita, ou seja, a vinha de Deus foi retirada, Deus retirou a sua proteção sobre Israel, e ela não tornou-se mais a sua vinha. A vinha Israel acabou sendo deixada de lado, Deus acaba movendo Israel, e não é mais a sua vinha. E aí surge uma pergunta: quem substituiria a videira antiga? Se para a videira antiga é necessário algo novo, é necessário que surja aí uma nova substituta. E dentro da lógica humana, nós poderíamos dizer o seguinte, pastor Aguiar: se a nação de Israel é comunidade e é vinha, logo, Novo Testamento, a igreja também é comunidade, deve ser vinha. O que me chama a atenção, gente, é que no conselho de Deus não se assenta a lógica humana. Nós vamos perceber que no Novo Testamento não é a igreja que toma a posição como vinha, mas é o próprio Cristo que vai se assentar no lugar de Israel e agora vai se declarar como a vinha verdadeira. É por isso que em João 15:1 ele inicia dizendo: eu sou a videira verdadeira. Qual é a ideia? Jesus Cristo passa a ser a idealização do que Israel não foi. Ele agora está declarando tudo aquilo que Israel não foi, não produziu, não serviu e não viveu, eu serei. Eu sou a videira verdadeira. Aquilo que a nação de Israel não foi capaz de produzir, de viver e de ser, eu serei. E aí eu chamo a sua atenção para a seguinte frase: assim, a imagem da videira começa por experimentar uma concentração cristológica,
como requisito para a ampliação ecleológica que aparece depois. O que isso significa? Simples. A videira verdadeira agora é o próprio Cristo. Cristo é a essência da videira verdadeira. Logo, todos aqueles que passarão a ser enxertados na videira verdadeira precisarão ter como essência a Cristo. E aí a gente remete-se justamente ao que já foi trabalhado ontem à noite e hoje pela manhã. A ideia de que somos pequenos cristos, não no ponto de vista de que possuímos um alto poder como Cristo, mas que temos a essência dele. Se estamos enxertados nele, na videira verdadeira, e esta videira verdadeira é carregada da essência cristológica, porque é o próprio Cristo, e se estamos em Cristo, então a nossa essência também deve ser uma essência cristológica. Devemos exalar Cristo nas nossas vidas. E aí, o que nos chama a atenção é o seguinte: Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, ok. Ele passa a assumir esse papel central. Agora eu vou exercer e vou realizar aquilo que Israel não fez. Só que aí ele faz um seguinte detalhe: o agricultor é o dono da videira. E é interessante que essa expressão, o meu pai é o agricultor, dentro do original é Georges, e o agricultor ele está acima do viticultor. É a primeira vez que nós vamos encontrar no texto sagrado a ideia de Deus como aquele que se torna agricultor. Em todas as outras passagens nós vamos tê-lo como Deus, o dono da vinha, o dono do campo, o dono da propriedade, aquele que envia pessoas para trabalhar nela. Agora, dentro desse texto, Jesus vai dizer, ele não é apenas o dono, ele não é apenas aquele que é o proprietário, mas ele também é um agricultor, ele também é aquele que coloca a mão sobre a sua vinha e vai trabalhar em sua vinha para que ela produza com excelência. E aí a gente percebe duas questões aqui. Primeira, o pai, ele está no início como um agricultor, aquele que cultiva, e ao final como o proprietário da vinha, aquele que espera os frutos. E aí há um segundo ponto aqui importante para a gente destacar: a poda é realizada pelo viticultor e não pelos ramos. No decorrer do texto de João 15, Jesus vai deixar isso muito claro ao declarar que a poda, que o processo de tratativa com o ramo não é dado a outro ramo. O processo de podar, o processo de trabalhar no ramo, o processo de mexer nele, o processo de realizar o que fosse necessário para que ele produzisse com excelência, não é concedido a ramos, mas é um trabalho específico do próprio agricultor, do próprio dono da vinha. Pastor, o que isso significa? Bom, entendemos que Jesus Cristo é a vinha, a videira verdadeira, é o tronco. A sua igreja são os ramos. O que Jesus está de forma muito clara deixando a nós é que somente quem trabalha nos ramos, somente quem poda os ramos, somente quem realiza a tratativa com a sua igreja, não é a própria igreja, mas é o dono dela. A realidade é que quem corta ramo não é ramo, é o dono dos ramos. Nós vamos perceber que quem trata com a igreja não é a igreja em si, mas é o dono da igreja. E aí nós vamos perceber o seguinte, eu acho fantástico como os textos eles vão se ligando. Os alunos de hermenêutica aí vão lembrar da intertextualidade. Quando a gente vai olhar para Mateus, no capítulo 13, o dono de um campo onde é semeado trigo. Aí o texto diz que os servos dormem, e pela madrugada é semeado também o joio. O texto diz que, preste atenção na sequência desse texto, que quando os frutos do trigo aparecem, o joio também aparece. A primeira verdade é que o joio pode se esconder por um período de tempo, mas não por todo o tempo. Dentro desse texto, o joio fica escondido, até que os frutos do trigo começassem a aparecer. Quando os frutos aparecem, há a detecção de que, opa, tem joio também. O joio se esconde por um período de tempo, mas não por todo o tempo. Só que há um detalhe na sequência. Os servos percebem que havia joio,
Eles vão até o dono do campo e dizem: olha, a gente percebeu que há joio, não plantamos joio. Quer que a gente arranque os joios? É interessante que o dono do campo olha para eles e diz o seguinte: não arranquem o joio. Deixe que ele cresça junto com o trigo. Porque se no processo de vocês arrancarem o joio, tem a possibilidade de vocês não distinguirem corretamente o que é joio e o que é trigo. Ou melhor, no processo de arrancar, vocês podem usar de truculência ao ponto que estarão afetando a produtividade do trigo. O que o dono do campo está deixando muito claro é que o processo de arrancar o joio, Deus não concede a trigo. Deus concede unicamente ao dono do campo. O dono do campo está dizendo: vocês não têm a capacidade cirúrgica de conseguirem remover o joio sem afetar o trigo. Então deixe para que no tempo certo eu realize esta separação. Gente, nós não temos a capacidade, nós não temos o processo correto, cirúrgico, aferidor, de conseguir dizer: este é joio e eu posso remover do meio da igreja. Este processo não foi concedido a nós. Não foi. Não, mas eu sou o líder desse ministério e esse camarada aqui é joio, eu vou precisar tirar. Quem foi que Deus concedeu a você isso? Você não tem essa capacidade, eu não tenho essa capacidade, mas é visível. Os servos conseguiram ver, mas o dono disse: deixe, porque haverá um momento em que a pessoa certa, com a capacidade certa, fará a separação. A sequência, a gente vai perceber o seguinte: os ramos da videira. E aí, de forma muito lógica, se Cristo é a videira verdadeira, se Cristo é o tronco, logo nós somos os ramos. Só que existe algo muito interessante aqui. Nós vamos perceber que a palavra ramo, ela, quando você vai fazer uma análise dentro do processo de escrita do original, ele é derivado de uma palavra chamada quebrar. Ramo, dentro do processo de escrita original, tem uma conotação de quebrar. E aí nós vamos perceber o seguinte: primeiro, o ramo, ele possui uma flexibilidade. Todo o ramo que está na videira, que está no tronco, quantos aqui conhecem de perto uma vinha? Então vocês vão saber muito bem do que eu estou falando. Não existe, na grande maioria das vezes, um ramo que seja grosso e resistível a ponto de que o viticultor não consiga movê-lo. Todo o ramo é flexível. E como flexível, o viticultor pode, na hora que quiser, da forma que quiser, pegar esse ramo e movê-lo na direção que ele desejar. Por quê? Porque é um ramo flexível. E aí eu não sei se você consegue perceber essa realidade, mas se somos ramos, primeiro, a nossa essência deve ser uma essência de flexibilidade. Não a flexibilidade de aceitarmos doutrinas ou pensamentos errôneos que vêm e que são oferecidos com relação à nossa fé. Não é isso, mas a flexibilidade de sermos movidos na direção que o dono da vinha assim desejar. Se ele desejar mover-me para cá, ele move para a esquerda, move. Por quê? Porque eu sou flexível nesse processo de estar na videira. Eu sou um ramo flexível, eu não sou um ramo inflexível, não. Eu sou flexível a esse processo. O viticultor, a hora que desejar, pode realizar esse processo de movimentação. Eu gosto da frase de Maria, quando ela está diante do anjo, uma moça apavorada com a notícia que acaba de receber, que estava grávida do Espírito, em um contexto totalmente complicado para dar-se a notícia, e em meio a toda essa desconexão, ela ainda ali, absorvendo aquele choque, ela vai dizer o seguinte ao anjo: ei, eis aqui a tua serva,
cumpra em mim a tua vontade. Ramo flexível, ramo que está disponível para que o viticultor o move de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Gente, nós não podemos viver devagar nessa ideia de que somos inflexíveis. Não, daqui eu não me movo, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Não, se somos ramos, a nossa essência é de flexibilidade. Quando o vento do Espírito sopra sobre a nossa vida, ele possui a capacidade de nos levar para locais que mesmo nós não desejando, vamos, porque somos flexíveis. Mas não apenas isso, a gente percebe que os ramos possuem uma individualidade. Todos os ramos estão ligados ao tronco, recebem a mesma seiva, ok? Recebem o mesmo nutriente. Só que você vai perceber que cada ramo se desenvolve de forma diferente. Existem alguns ramos que são mais grossos, outros mais finos, outros com mais folhagens, outros com menos, outros com mais cachos de uvas, outros com menos. Cada ramo possui a sua individualidade. Cada ramo possui a sua forma de desenvolver-se. E aí nós vamos perceber que dentro desse processo em que estamos unidos com Cristo, a mesma realidade é aplicável a nós como igreja. Estamos em Cristo, somos ramo, estamos no tronco, só que cada um tem uma particularidade de se relacionar com Cristo. É por isso que você olha, e tem alguns que estão há 60 anos na igreja, e continuam com a mesma forma, o mesmo tamanho, não crescem, não desenvolvem, a mesma estatura. Existem outros que chegaram e estão há 5, 10 anos, e você olha florescendo, frutificando, esse ramo crescendo. Mas espera aí, eles estão no mesmo tronco, recebendo a mesma seiva, só que cada um tem uma forma diferenciada de se relacionar com o tronco. E a forma como nós nos relacionamos com o tronco, a forma como nós estamos em unidade com o tronco, é a forma como vai se caracterizar o nosso desenvolvimento. Aí John Piper vai dizer: ei, nós não somos teclas de piano, não somos todos iguais, nos desenvolvemos de forma diferente com Ele, nos relacionamos de forma diferente. Somos ramos, possuímos a mesma essência, mas a nossa individualidade em Cristo permanece. E há um terceiro detalhe: os ramos, eles têm o poder de escolha. Como isso, pastor? Quando você olha para o texto de João 15, você vai perceber o seguinte, que existem alguns ramos que optam por permanecer ligado no tronco. Existem alguns outros ramos que optam por deixar de permanecer no tronco. E aí nós vamos perceber o seguinte: no primeiro detalhe, a unidade do ramo com o tronco. Olha só o verso 4. Permanecei em mim. Em outro momento, no verso 5, Jesus vai dizer: eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim. Essa expressão permanecer, ela tem justamente a conotação de morar, de habitar. Nós poderíamos trocá-la muito bem. Todo aquele que morar em mim, todo aquele que habitar em mim. E aí nós vamos perceber que nesse processo em que o ramo vai permanecer ou vai estar unido, vai estar ligado ao tronco, existem algumas coisas fundamentais. A primeira delas está aí. A união do ramo com o tronco deve ser uma união permanente. Olha só o que diz: um ramo não pode estar apenas por alguns momentos, horas ou dias na videira, ou entrar ou sair a hora que desejar. O ramo precisa estar 24 horas por dia ligado à videira. Gente, não tem como você pegar o ramo, fixá-lo ao tronco da videira durante a noite.
Chegou o dia, o sol está escaldante, você diz, não, eu vou tirar esse ramo. Você vai lá, arranca o ramo do tronco, leva para casa. À noite você diz, não, vou colocar de novo esse tronco, esse ramo no tronco, insere no tronco. Não existe essa possibilidade. A permanência do ramo no tronco, ela precisa ser permanente, 24 horas por dia, sem exceção. É impossível ou inviável o processo de escapadinhas. O ramo precisa estar conectado diariamente com o tronco. E esse é um processo que muitas vezes não é entendido por muitos cristãos. A gente acaba muitas vezes realizando o processo de fragmentação da nossa vida cristã. De fragmentação. Há uma frase muito forte do Stephen Chernock, quando ele vai dizer o seguinte: é triste quando nós somos cristãos na Santa Ceia, pagãos no trabalho e demônios na nossa casa. E aí ele vai ampliar essa linha de raciocínio dentro da ideia da fragmentação da nossa vida cristã. Enquanto nós estamos nesse espaço chamado igreja, nós desenvolvemos uma performance cristã. Quando nós deixamos de estar nesse espaço, nós voltamos à nossa atividade normal. E aí nós vamos realizando esse processo de dicotomização. O cara está na sua casa. E quando começa a chegar o momento de vir à igreja, vai baixando o ar de cristão nele. Quando ele vai tomar banho para ir na igreja, ele vai ficando mais crente. Aquele cara que estava falando palavrão para a esposa e para os filhos e era truculento, já não é mais. Conforme ele vai colocando, quando coloca o casaco, a gravata, o espírito da santidade tomou posse dele. Entrou dentro do carro, mudou, chegou aqui uma pessoa. Quando retorna, muda-se novamente. É o processo de dicotomização. A gente vai realizando essas linhas. Certo escritor disse o seguinte: se nós ouvíssemos a biografia de muitos pais da igreja, contada pela sua esposa e pelos seus filhos, ela seria outra. Estava ouvindo há um tempo atrás Keith Green, e em uma das suas ministrações ele vai dizer o seguinte: nós estamos vivendo um cristianismo em que a leitura nossa acerca de Cristo e do cristianismo é que a igreja é um presídio. Cristo é um presidiário que está aqui, e a gente vem aos domingos fazer a visitinha. Então a gente chega aqui, entra aos domingos, e aí Cristo, está bem, estão te tratando bem, estão cuidando bem do Senhor. A gente faz a visitinha de 1h30, 2 horas, volta, e quando está finalizando as 2 horas, a gente diz, agora nós vamos te deixar aqui, mas domingo que vem nós voltamos, e vamos para a nossa casa, e a nossa vida segue normalmente. São, na verdade, pessoas que estão na igreja, cristãos, mas que não estão permanentemente em Cristo. Fizeram da sua vida um processo de dicotomização. Deixa eu ir um pouquinho além. Há um tempo atrás eu criei um problema com a palavrinha amém. Eu particularmente. Não pela sua expressão, porque a expressão é maravilhosa. Assim seja. Uau. A gente ora e no final diz amém. Algumas orações a gente deveria dizer assim não seja, mas tudo bem. A gente ora e diz amém, assim seja. Só que sabe o que muitas vezes começa a ser gerado em nossa mente? Nós estamos com os joelhos dobrados. Oramos. Quando a gente diz amém, a grande maioria levanta-se e a ideia é: já cumpri meu dever, já realizei a minha reza, já realizei a minha obrigação, agora está tudo certo, Senhor, fica aqui, que agora eu vou para a labuta.
São pessoas que não entendem que é impossível estar nele hoje e amanhã não estar, querido. Ser ramo é viver uma unidade permanente. Eu estou nele diariamente. Eu não consigo desvincular-se, eu não consigo desmembrar-se dele, porque eu estou ligado a ele. Unidade, unidade. Não apenas unidade. A união, a unidade com o tronco não pode ser por obrigação. Esta unidade é viva, é relacionamento por escolha e não por obrigatoriedade. Você não vai perceber o ramo no tronco por obrigação. Não. Existem ramos que secam e caem, desligam-se. Mas o processo de unidade em Cristo deve ser um processo não por obrigatoriedade, mas por prazer. A gente encontra o próprio Cristo realizando um crivo em Mateus 16 e 24, quando ele vai dizer: quem quiser vir após mim. Note que ele não faz exigência para vir até ele. A exigência é após você chegar. Ele está dizendo, não há exigência, não há obrigatoriedade para vir, mas se você veio, aí tem exigências. Mas ele não impõe. Ele não diz, olha, vocês são obrigados. Não há isso. Por quê? Porque esse processo de unidade deve ser um processo por prazer e não por obrigatoriedade ou por medo. Eu estava essa semana pensando nesse texto e lembrando-me, há uns anos atrás, quando eu estava nos adolescentes, não muitos anos, 2, 3 anos atrás, e o nosso professor, na sala de aula, ele fez a seguinte pergunta: por que vocês obedecem a Deus? Uma pergunta simples, aparentemente. Antes de respondermos, uma das nossas líderes foi muito rápida na resposta. E ela disse, para não irmos para o inferno. E aquilo me marcou na minha mente. Obedecemos a Deus para não ir para o inferno. Isso é justamente o processo de unidade por obrigatoriedade. Eu obedeço por medo das consequências e não pelo prazer de estar nele. Eu venho por medo das consequências que poderão sobrevir sobre a minha vida e não simplesmente pelo prazer de estar nele. E isto não se chama unidade viva, isto se chama religiosidade. Eu estou aqui, por que você serve ao Senhor? Veja bem, porque eu quero ir para o céu, é o que já foi tratado aqui. Por que você obedece a Cristo? Porque eu não quero ir para o inferno, Deus me livre. E a gente tem o maior pavor de inferno. Agora, se você conversa com alguém que está em Cristo por prazer, pergunte para ele o que é o inferno para você. Ele vai dizer, o inferno para mim nem existe. Mas como assim? Porque eu não estou preocupado com ele. Eu sei que eu estou vivendo em unidade com Cristo. O meu prazer está em Cristo e eu estou nele. Essa é uma das sacadas que o diabo vai ter com relação a Jó. Quando ele chega diante de Deus. Gente, o desfrutar dos bens também pode ser processo de obrigatoriedade em estar em Cristo. Eu obedeço e Deus está me prosperando, então eu vou continuar obedecendo, porque se eu deixar de obedecer, Ele pode deixar de me abençoar. E aí o diabo vai chegar para Deus e vai dizer, olha, ok, está bonitinho, tudo certinho, mas tem um detalhe. Ele está fazendo tudo isso porque você o cobriu de bens. E aí Deus diz, então tira. Inclusive tira a saúde. Gente, nós precisamos sondar o nosso coração. E talvez essa é uma das noites propícias para isso, sondar o nosso coração e a nossa mente e perguntar a nós mesmos de forma franca, realizar o processo que Paulo declara de realizar um exame conosco mesmo. Ei, por que eu estou nele? Unidade não por obrigatoriedade, mas há um outro detalhe. Unidade como consciência de essência. Olha só o que o texto diz. Os ramos que estão ligados ao tronco de forma
natural, absorvem aquilo que o tronco lhes oferece. O ramo que está no tronco recebe a seiva, recebe os nutrientes de forma natural. Não é necessário que este ramo que está conectado ao tronco fique todos os dias realizando um esforço imenso para que a seiva chegue até ele, para que os nutrientes cheguem até ele. Não é necessário. O ramo que está no tronco, de forma natural, a essência do tronco chega até ele. Dentro deste processo de unidade com Cristo, se realmente nós estamos em Cristo, logo a essência de Cristo deve fluir sobre as nossas vidas. Logo a essência de Cristo deve fluir sobre os nossos corações. E mais do que isso, nós precisamos ter consciência de que estamos em Cristo. E então podemos absorver e desfrutar de absolutamente tudo aquilo que Cristo nos oferece, sem a necessidade de protelar para o amanhã. Deixa eu te dar um exemplo clássico. Você já percebeu que existem algumas pessoas que elas têm a mesma narrativa? Você encontra elas e diz o seguinte: paz do Senhor, meu irmão, como é que você está? E a resposta dela hoje é: meu irmão, não está fácil. Tá uma batalha, mas lá no céu a gente chega lá. Tá, passa essa semana, chega a semana que vem. Diz: e aí, meu irmão, como é que você está? Luta, mas lá no céu a gente vai. Passa um ano, você encontra ele na igreja, e aí, Sandrão, e aí você mesmo já vai mudando, tentando dar aquela injeção de gás no teu irmão. E aí, meu irmão, a coisa rapaz, a coisa está piorando, mas assim, a gente acredita que lá são cristãos que protelam para a eternidade a possibilidade de viver aqui. E aí acabam se enganando. Ei, nós precisamos viver aqui aquilo que viveremos plenamente lá. Não se engane. Não, lá a gente vai saber o que é paz. Negativo. Você começa a viver aqui a paz, lá você viverá ela de forma plena. A alegria, pastor, a alegria vai ser só lá no céu. Você está enganado. Lá no céu você viverá a plenitude do que você já passa a viver aqui. E aí a gente vai protelando para o céu aquilo que a gente pode viver no aqui e no agora. Não faça isso. Não seja como aquele cara que ganha um cruzeiro 7 dias pelas ilhas brasileiras. E aí o que ele faz? Uma semana antes, ele vai até o Giase, compra mais de R$100 de bolacha de sal. Todo mundo já deve ter comido bolacha de sal. Coloca na mochila e vai para o cruzeiro. E todos os dias, na hora da refeição, aquele cheiro maravilhoso. Gente, um cruzeiro. Aquele banquete de coisas que ele nunca viu na vida. E ele vai para o quarto, aguinha e bolacha. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E ele foi bolando um plano. Quando chegar na última refeição, eu vou tirar a barriga da miséria. Chega a última refeição, ele senta, era um almoço, e então eles atracariam, desceriam e ponto final. E ele senta e começa a mandar ver, e ele chama o garçom e diz: traz mais, o garçom traz aquele salmão, o garçom traz, e vai trazendo, ele vai comendo, e vai bebendo, ao ponto que saturou. Sabe aquela comida de sábado, depois do seminário, na pizzaria? Mais ou menos você fazendo isso, saturou. Aí ele olha para o garçom e diz, e a ideia dele é: não tenho grana para pagar, eu não tenho problema, o máximo que eles vão fazer é me colocar a lavar a louça, mas eu vou ter que descer do mesmo jeito. E ele olha para o garçom e diz: traz a conta. O garçom olha para ele e diz: conta, que conta? A conta da refeição? E o garçom diz: não, na verdade, o seu pacote incluía todas as refeições. Esse cara descobre no último dia que ele desperdiçou 7 dias da sua vida do melhor,
Sabe que essa risada que a gente dá, talvez Cristo vai dar de nós lá no céu? Meu filho, você poderia ter absorvido e desfrutado de todas essas coisas lá, e você vai dizer, aqui é a plenitude daquilo que eu ofereci para você na terra. Viva aqui, desfrute aqui, entenda que a essência dele foi disponibilizada para a gente, absorva isso, não seja um cristão mesquinho, entenda que, vamos ter aflições, vamos, mas a gente vive essa alegria, confiando de que a plenitude acontecerá no porvir, mas desfrutamos do aqui. Vamos seguir. Vou passar as 10 para o Aguiar. Consciência de absorção, para a gente fechar esse ponto de unidade. Os ramos que estão ligados ao tronco, de forma natural, absorvem aquilo que o tronco lhes oferece. O que é isso? Bom, a gente fez praticamente a mesma tratativa nesse processo, tanto de essência como de absorção. Você recebe e você absorve. Agora eu quero seguir um pouquinho adiante. O ramo que abandona a unidade com o tronco. Veja, há uma antítese que é colocada dentro desta alegoria. Jesus fala de um ramo que permanece, está em unidade com o tronco, mas em contrapartida, quando você chega lá no verso 6, ele vai dizer, se alguém não permanecer em mim. E aqui há uma grande problemática que surge para a gente. Surge a realidade de que podemos deixar de estar nele. E aí a gente precisa fazer essas tratativas, talvez até contra algumas desvalorizações de graça. A gente precisa ter a consciência de que estamos nele. Mas deixa eu dizer algo aqui bem simples. A gente não pode manter na consciência a ideia de que quando nós viemos aqui à frente e somos alcançados por Cristo naquela noite linda e maravilhosa, e a gente faz aquela oração dizendo com o pastor, eu entrego a minha vida a Cristo, meus pecados perdoados, escreve meu nome no livro da vida, a gente não pode ter a ideia de que após isso, está salvo, chancelei a minha salvação, estou com o carimbo, está tudo certo, agora não faço mais nada. Não se engane, você pode deixar de estar nele. E aí, qual é o processo? Bom, primeiro, ramo não remove ramo, ok? Isso já ficou claro. Jesus está dizendo, se alguém não permanecer em mim, ele não declara que ramo tira ramo, ok? Mas há um segundo pontinho aqui, Deus também não remove o ramo. Não, espera aí, pastor. Se o ramo não tira o ramo, é o agricultor que vai tirá-lo do tronco. Também não. Deus não tira ramo que está no tronco. Não. Deus simplesmente joga fora o ramo que já deixou de estar nele. É justamente o que o texto vai dizer, olha o texto. Se alguém não permanecer em mim, qual é a condição desse ramo? Qual é a condição desse ramo? É um ramo que está à parte, é um ramo que deixou de estar. Bom, o ramo deixou de estar, então ele será lançado fora. Tá, e aí Deus está no mesmo lugar. Basta a gente fazer a análise desde o princípio, no jardim do Éden. Adão e Eva quebram o princípio. Adão e Eva desobedecem. Adão e Eva transgridem. Poderíamos fazer a leitura que Adão e Eva resolvem deixar o tronco. E o que acontece com o agricultor? Ele vai lá. Ele chega lá pela viração do dia, como se nada tivesse acontecido. Sabe aquele pai que sabe que o filho quebrou o copo? A gente de vez em quando tem esses tete com as crianças em casa. Eles aprontam, a gente sabe quem aprontou, mas chega que nem assim, desculpe o palavreado, mas que nem bobo, assim. Quem que fez isso aqui? Que você quer ouvir deles, essa sinceridade. E aí gente, eu vejo nos meus filhos de 4 e 2 anos e meio, Adão e Eva,
E é o casalzinho. E é um olhando para o outro dizendo, papai, não fui eu, foi o mano. E o mano diz, não fui eu, fui mana. E ela, não, fui eu, foi mano. E a gente está ali, é o mesmo processo. O ramo, ele deixa de estar, mas o agricultor não é ele que arranca. Não é ele que arranca. Ele simplesmente joga fora aquele ramo que já deixou de estar nele. Deixa eu clarear algo aqui. Como isso é possível? A gente realiza a celebração de casamento. Quantos casaram? Quantos continuam casando? Você vê que a consciência é diferente? A gente tem a ideia que uma vez casado, até que a morte... Pois é. Aí depois de 5 anos, o casal chega no gabinete pastoral e diz, a gente vai se divorciar. E aí nós falamos, como? Eles se divorciaram hoje. Hoje eles se divorciaram? Não, queridão. Eles já estão se divorciando há muito tempo. Simplesmente chegou o dia em que eles resolveram cada um ir para um lado, mas eles já estão se divorciando. O mesmo processo é do casamento. Eu casei no dia 14 de janeiro de 2011. Bom, casei lá, ok. Só que se todos os dias eu não continuar casando com essa bela mulher, a coisa complica. Esse é o mesmo processo do nosso relacionamento com Cristo. Eu estou em Cristo, amém? Amém, só que diariamente eu preciso desenvolver a minha salvação nele, a minha intimidade nele, através da oração, através da leitura bíblica, através da meditação, através de reuniões como essa. Eu estou casando diariamente com Cristo, eu estou na manutenção do meu relacionamento, porque senão chega a hora que a gente se dá conta que não é mais. Nossa, por que você não vai mais na igreja? Sabe que eu nem sei, parei de ir, não tem motivo, mas pois é, não houve manutenção, e ele deixou de estar. E aí nós somos chamados a estar em Cristo. Finalizando esse ponto, eu ainda vos lembro um texto muito peculiar, o texto das 10 virgens. A gente vai observar que são 10 mulheres. Olha que interessante isso. O estereótipo delas é o mesmo. A estética é a mesma. Externamente, mesmas. 10 virgens, todas virgens, mesma vestimenta, todas no mesmo lugar, esperando o mesmo noivo, todos com candelabro, todas, no primeiro momento, todas com óleo, todas falando a mesma linguagem, o mesmo idioma, absolutamente todas. O problema é que no decorrer do processo, 5 delas, a gente vai encontrar no texto a realidade que tinham azeite, e 5 delas não. O azeite, na verdade, findou-se. Esse azeite fala do processo de nós mantermos o relacionamento. 5 delas continuaram mantendo esse relacionamento, cultivando, enquanto que 5 delas, não, a gente está aqui, estamos aqui, estamos todos juntos. Não se engane, a gente pode estar aqui todos juntos, na mesma igreja, pegando o mesmo pão, o mesmo cálice, ministrados pelo mesmo pastor, esperando o mesmo Cristo, aguardando o mesmo céu, com a mesma Bíblia, falando a mesma língua, varão, canela de fogo, se vestindo muito parecido, andando iguais, só que esse processo de cultivação da unidade, para que a gente continue nele, deve ser desenvolvido por cada ramo. Não se engane com isso. A gente precisa continuar desenvolvendo a nossa relação diária com o tronco. E a minha pergunta é: continua casando com Cristo ou casou? Pergunte para quem está do seu lado com muito carinho: continua casando ou casou?
Vamos nos encaminhando para o término. Eu vou correr aqui, porque senão, quando a gente finalizar essa noite, o pastor Aguiar me pega, mais alto do que eu e mais forte, não posso dar bobeira. A frutificação dos ramos, para a gente terminar. Alguns escritores, alguns comentaristas vão trazer 4 ramos, mas a vertente mais fiel apresenta 2 ramos aí. O ramo que produz e o ramo que não produz. E aí a gente vai perceber o seguinte: o ramo que não produz frutos. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o... Olha só que interessante. A expressão não der fruto vem da palavra grega que alude a uma vontade negadora. Por isso esse texto poderia ser traduzido da seguinte forma: toda a vide que não está disposta a trazer fruto. Ou seja, este ramo, ele escolheu, ele optou por não produzir. Não é um ramo que está dizendo, poxa, como eu queria produzir, mas a minha genética não... Não, não. Ele tem o que é necessário, mas ele opta por não produzir. Ele opta por não produzir. Agora, o que chama a atenção é essa palavrinha. O agricultor, ele corta. E aí, note, há uma regra muito simples dentro da interpretação de hermenêutica, que o sentido do texto vai conduzir o sentido da palavra, e o sentido da palavra conduz o sentido do texto. E muitas palavras ou expressões que foram ditas, elas não têm mais a mesma ou o mesmo significado para a gente. De uma geração para outra, os significados vão se alternando. É simples, pergunte à geração anterior o que é, e eu falo isso aos alunos, pergunte à geração anterior para o seu vovô, o que é família? E o vovô vai dizer, família é homem, mulher e os filhos. Pergunte para a geração atual das universidades o que é família. Veja bem, o homem, um outro homem, o animalzinho, a mulher e o gatinho, isso é família. Essa expressãozinha cortar, quando você vai observá-la no seu original, ela é airo. E todas são apenas 8 vezes que essa expressão airo, cortar, aparece na Bíblia, apenas 8. E as 8 vezes ela está ligada a levantar ou tomar algo. E não a ideia de você passar a tesoura e jogar fora. E aí perceba que há uma nova conotação que surge quando a gente entende dentro dessa visão. Se a ideia de cortar, e aí a A.W. Pink vai dizer o seguinte, cortar, entende-se perfeitamente dentro do original como tomar ou levantar. Então veja bem, o ramo que não produz, o agricultor não corta na ideia de jogar fora. Esse cortar não é para jogar fora. Esse cortar ele pega este ramo e o levanta. E aí quando você vai fazer uma análise histórica do cuidado do viticultor com com a videira, você vai perceber o seguinte: existiam alguns ramos que eram finos. E esses ramos finos, eles iam inclinando-se para o chão, até que alcançavam o chão. Vem a chuva, molha o lodo, este ramo começa inclusive a mofar. Ele está no tronco, mas não tem mais forças para produzir. Os nutrientes que ele acaba absorvendo do tronco é simplesmente para ele se manter. Aí é necessário o viticultor pegar este pequeno ramo, levantá-lo, colocá-lo em uma posição que lhe seja favorável, próximo a outros ramos que produzam também, para que com o passar do tempo, ele comece a frutificar. O que a gente faz com as pessoas que não produzem mais na casa de Deus? É fácil quando a gente lê a leitura, simples, corta, deixa de lado. Só que o significado do texto é muito além. Ele vai simplesmente trazer a seguinte ideia: ei,
O ramo, quando não produz, os galhos, segundo Hendrickson, quando os galhos caem na terra, o viticultor não os joga fora, nem os abandona, ele levanta os galhos e os limpa, e os ajuda novamente a vicejar. O que a gente faz com pessoas que não produzem mais? Pastor, a Bíblia diz corta. Pois é, mas a partir de hoje você entende que cortar não é jogar fora. Esse ramo não é o ramo do verso 6. O ramo do verso 6 não está no tronco. Esse ramo do verso 2 está no tronco, mas não produz. E aí o que a gente faz? A gente precisa pegar esse ramo. Você pode me ajudar, por gentileza? Que a gente precisa fazer simples. Simples. Chega aqui, Sandro, por gentileza. Ó, imagine que o Jefferson é um ramo que não produz mais. E Sandro é um ramo que está produzindo. Jefferson está embaixo, ok? É fininho, ok? Literalmente, né? Inveja desse corpo. Fininho, ok? Está caidinho, mofando, a chuva vem, dá com potencialidade nele. O que ele está simplesmente conseguindo é se manter no tronco, mas não consegue produzir. Aí o que o texto está dizendo é que o viticultor chega e lá em cima está alguém que produz. O viticultor vai fazer o seguinte, vai pegá-lo, não vai jogar fora. Porque o texto está dizendo, todo o ramo que está em mim e não der frutos. Ei, o viticultor não joga fora aquele que não está produzindo, está nele. O que precisa é trabalhar nessa pessoa, mas não lançá-lo fora. Aí o texto vai dizer que o viticultor pega, e a ideia é o quê? É trazer próximo aquele que está produzindo. Sabe o que é isso? É o processo de mudar de lugar. Às vezes a pessoa não está mais produzindo onde ela está, é hora de novos ares, é hora de relocação. Tira essa pessoa desse local e coloque aqui, coloque ele em outro ambiente, com pessoas que estão produzindo, para que ele receba o que é necessário para que comece a vicejar e produzir novamente. A gente não pode, queridos, nós não podemos olhar para a igreja de Cristo com uma ideia comercial. Se produz, está dentro, se não produz, está fora. Enquanto serve, serve, quando deixa de servir, não serve mais, e a gente descarta. Não! O dono da vinha não lança fora o ramo que está nele, ele simplesmente reloca-o para que ele passe a produzir. Obrigado. Talvez você já passou por isso, aquela escolha na escola para jogar futebol. Sempre tem aquele que os dois times não querem. E eu me lembro que tinha um na escola que quando ele ficava por último e era o nosso time de escolha, e não é que eu jogava bem, mas os outros não jogavam tão bem, então eu conseguia me sair. Às vezes eu falava, não, eu dou ele para outro time. Se ficava com um a mais, a gente não queria, que ia atrapalhar. A gente não pode ter essa visão dentro do reino. Quem está produzindo? Aí ele, então eu quero você, porque você serve. Que o texto está dizendo, reloque essa pessoa. Deixa eu te lembrar, para finalizar esse ponto, Lucas 13:6. Lembra do dono de uma figueira? Ele chega depois de 3 anos para aquele que estava cuidando da figueira e diz, 3 anos sem produzir fruto? Corta. Aí o que estava cuidando da figueira olha e diz, ei, tem mais um ano, deixa eu afofar, deixa eu cuidar, deixa eu adubar, para ver que se nesse ano venha dar fruto, e se não der que corte, mas me dê essa oportunidade de trabalhar para que ele não seja cortado. Às vezes a gente olha para esse texto e diz, mas eu já fiz a minha parte, então agora esse um ano já acabou negativo. Esse ano nós podemos entender perfeitamente como o período em que Deus está trabalhando nessa pessoa. Eu e você podemos desistir dela, mas Deus continuará trabalhando como o bom viticultor, afofando para que ele produza. Para que ele produza. Finalizando, o ramo que produz, e aí, o que não produz passa pela mão do viticultor, e o que produz está livre? Não. Os dois vão passar pela mão do viticultor.
E todo o que dá fruto, ele limpa. A expressão é, ele poda para que dê mais fruto. É interessante, gente, que a poda é feita no ramo produtivo e desordenado. Pela naturalidade dos ramos, eles vão crescer muito mais do que produzir. Eles vão gerar muito mais folhas do que cachos de uva. E aí é necessário que o dono, o viticultor, pode-o, corte os brotos, desbaste, tire as folhagens, tire as folhas, vá cortando. Para quê? Para que haja um crescimento equilibrado de ramo e cachos. Todo aquele que está produzindo no reino, ele passará, se não mensalmente e anualmente, mas passará pela tesoura de Deus. Deus, ele sempre terá o cuidado de nos podar. Deus sempre terá o cuidado de ir nos desbastando para que a gente possa dar frutos com excelência. Se o viticultor não tiver o devido cuidado de podar o ramo e o ramo crescer desordenadamente, aquele cacho de uva não será um cacho de uva com excelência, provavelmente será aguado. Então há o cuidado para que não haja um inchamento daquele ramo, mas quando você vai olhar o fruto, não é de boa qualidade. Quando a gente olha para a nossa vida, nós entendemos que essa é a realidade. Deus, ele continua com a sua tesoura. E a tesoura de Deus é usada de várias formas. É a doença que chega, é o desemprego que chega, são os ventos contrários que sopram, enfim, são situações que Ele vai de certa forma nos podando, vai tesourando-nos para que a gente continue crescendo de forma equilibrada e os nossos frutos sejam frutos de excelência. Se coloque de pé. Eu finalizo com a seguinte questão: o desafio da permanência é ultrapassar a área das obrigações para o relacionamento prazeroso e vivo com Deus. Escute isso: o propósito de Cristo não é que você faça mais por Ele. O propósito de Cristo é que você escolha estar mais com Ele. A gente às vezes fica nesse desvaneio de que eu preciso fazer, eu não estou fazendo muito, eu preciso. Enquanto Cristo quer que a gente esteja mais ligado nele. Entenda isso. Quanto mais você estiver unido a Ele, maior será a frutificação e não o contrário. A quantidade que você produz não necessariamente diz que você está nele. Agora, o quanto você está nele vai declarar o quanto é a sua produtividade. E aí o que Cristo nos chama é para que a gente viva uma unidade prazerosa nele. Eu estou nele por prazer e não por obrigação. E eu fui descobrir isso de forma muito clara quando a gente começou a levar os nossos pequenos para a escola. As primeiras semanas de aula, a gente levava a Bianca, e a Bianca ia chorando. A partir da segunda semana, ela já conseguia observar que aquele era o caminho da escola, e na metade do caminho, as lágrimas descendo, escorrendo, e ela chorando: papai não leva, mamãe não leva. A escola era obrigatoriedade, e até hoje ainda é, e para alguns crescidinhos continua sendo. A gente leva eles e eles vão naquela, e às vezes eles chegam e dizem para a gente o seguinte: papai, hoje não tem escola. Não, hoje tem escola. Obrigatoriedade. A gente deixa eles. Por volta das 18 horas, 18h10, quando a gente chega, que eu abro a porta, quantas vezes, e a Thaís passa por essa experiência com eles, a gente abre a porta, eles estão brincando, lá no canto. E eu chego e falo: ô gatinho, vamos para casa? Inúmeras vezes, não vou fazer com isso aqui. Ele está com o brinquedo na mão, ele joga o brinquedo: papai, e se agarra nas minhas pernas. Esses dias ele derrubou um aluninho que estava na frente dele. Eu disse: calma filho, calma, papai. Prazer. Unidade com Cristo
não é o processo de ir para a escola em pranto, mas é o processo de saber que o Pai está chegando e que a gente tem prazer de estar nele. Aleluia. Nós temos prazer diário de levantar e não ser uma obrigação orar, mas ser um prazer e um privilégio. A gente começou a transferir para as práticas espirituais obrigatoriedade. Olha, vamos fazer um sacrifício de orar 2 horas. Sendo que a oração é o prazer do filho se assentar e estar com o Pai, sem talvez falar uma palavra, porque o mais importante não é a palavra, mas é a presença dEle que está nos acolhendo ali. É o prazer dEle. Feche seus olhos, feche seus olhos. Somos chamados a estar ligados nele em unidade, uma unidade viva, uma unidade orgânica, uma unidade não por obrigatoriedade, não por obrigação, não, mas por prazer da presença dEle, prazer de relacionar-se com Ele, prazer de desfrutar a presença dEle e de se perder nele. Aleluia. Fale com o Senhor por um momento, fale. Talvez, querido, você chegou aqui e você traz na sua vida cristã essa bagagem passada de obrigatoriedade, de fardos, de sacrifícios altíssimos. Lance sobre Ele, lance aos pés dEle, descubra que há prazer em Cristo. Senhor, nós estamos prostrados diante do Senhor. E eu entendo, Pai, que nós fomos chamados para estar unidos em Ti, não por obrigatoriedade. Não permita que a nossa mente, que o nosso coração, não permita que a gente viva uma vida cristã simplesmente por medo do que pode acontecer, por medo das consequências, por medo das situações que poderão vir, se não. Mas que nós venhamos descobrir em Ti o que é o prazer dessa unidade viva, o que é o prazer de desligar-se do mundo, de desligar telefone, de isolar-se e de mergulhar em Sua presença. Conduz-nos a essa realidade de descobrirmos o que é nos perdermos no tempo quando estamos com o Senhor, pelo prazer de estarmos mergulhados em Ti. Nos ensina, Senhor, a viver estas verdades. Não deixe, Pai, não deixe que as práticas diárias, não deixe que o ativismo torne a nossa vida uma religiosidade e que a gente apenas esteja aqui realizando performance, mas que estejamos diariamente em unidade com o Senhor. Que o Teu Espírito cultive em nosso coração a graça, Teu Espírito cultive em nosso coração o amor, a paixão pelo Senhor. Que o Teu Espírito cultive em nós e que esse cultivo seja relacional e que a gente se abra diariamente ao sopro do Seu Espírito. E que o Senhor tenha a liberdade de nos mover, porque nós somos ramos frágeis, nos mover para o melhor local, para a melhor situação, mas nós não queremos deixar de estar no Senhor. Nós queremos viver esta unidade diária contigo, esta unidade diária contigo.